As assembleias do Benfica são o tema que vai abrir a conversa com o Mário Figueiredo e o Vítor Pinto. Muito boa tarde aos dois. Vítor, não surpreende muito que tenha havido fases quentinhas nesta Assembleia. Já prevíamos as críticas a Rui Costa, que parecem-te críticas normais, no sentido em que espelham aquilo que é a frustração dos adeptos do Benfica nesta altura? Boa tarde, André. Boa tarde, Mário Figueiredo. Todos estão com o Mercado Now e dizer-te isto. Eu acho que não fugiu muito daquilo que era possível esperar-se de uma Assembleia Geral de balanço de temporada. Porque o balanço de temporada, o que é que implica? Uma abertura por parte do Presidente da Direção, onde basicamente faz um resumo da sua visão da temporada, que é uma visão completamente diferente daquela que é feita pelos sócios, pelos adeptos e até putativos candidatos e ex-candidatos. Mas depois, a partir daí, vêm os discursos, vêm as perguntas, vêm as questões. Eu acho sinceramente que não é de forma nenhuma uma visão maioritária entre a massa associativa do Benfica a ideia de que está tudo tranquilo, está tudo bem, o Benfica volta a não ganhar, mas depois conquistou 3 ou 4 títulos nos esportes femininos e que isso é suficiente para dizer que a época corre bem, ou pelo menos para mitigar tudo o que esteve mal. E pior de tudo, foi uma frase, eu creio que foi dita, pelo menos é uma das frases fortes do Mauro Xavier, creio eu, na intervenção, que também poderá ter um papel importante no futuro do Benfica, que é sobretudo explicar o que é que vai mudar para o Benfica ser mais competitivo na próxima época. Porque Rui Costa, ao fim e ao cabo, apesar de todas as mudanças que aconteceram no futebol do Benfica, acabou por não se referir absolutamente nada a José Mourinho hoje, pelas informações que temos, não escalpelizou muito bem aquilo que está proposto, exigido, colocado em cima da mesa para Marco Silva. Todas as mudanças a nível de futebol e estrutural também não foram dissecadas e depois foram apontadas vários pontos da temporada, um dos quais, creio que é fundamental, que é Rui Costa dizer que vai haver tolerância zero em tudo o que são entidades ligadas à Federação. Portanto, é tolerância zero para Pedro Proença, tolerância zero para o Conselho de Disciplina, tolerância zero para a arbitragem, só que a questão é que isso também, como diria o outro senhor, é faca de dois legumes, porque na massa associativa do Benfica, para muitos notáveis do Benfica, também há uma tolerância zero em relação a esta direção de Rui Costa. E é por isso que o Benfica, se calhar, precisava deste momento em que toda a gente deu a sua opinião, com exceção de Luís Filipe Vieira, que esteve sentado na primeira fila, mas optou pelo silêncio. Talvez João Gabriel, que tem estado muito ativo, ou Fernando Tavares, gostássemos de ter ouvido na Assembleia Geral aquilo que eles pensam, mas genericamente já conhecemos. No restante, toda a gente que queria tomar a palavra tomou, com a surpresa da presença de João Noronha Lopes, muito importante, e a partir daqui as coisas estão claras em relação ao que é o pensamento sobre a realidade do Benfica. Mas, sobretudo, a Andreia, sobre uma realidade que não se pode prolongar. Portanto, esta realidade das últimas 7 épocas com o título e de todas as dificuldades do ano passado não é um cenário que os benfiquistas admitam que se possa repetir daqui a um ano, que daqui a um ano estejam a debater a mesma coisa, porque esta Assembleia Geral será para realizar anualmente, estar a debater outro ano em que a aposta desportiva fundamental no futebol profissional falhou. E essa é a grande questão. Acho que permite sinalizar, aliás, e decorreu bem, não existiram momentos de perda de compostura de ninguém que teve intervenção nesta Assembleia Geral, isto é muito positivo, mas sobretudo baliza o que é o momento do Benfica e serve de referência e de aviso à navegação, à direção, de que a próxima época terá que ser diferente e que não chega a passar muito levemente panos ou algodões por cima das coisas. É preciso ter soluções e sobre soluções ouvimos muito poucas coisas hoje, a não ser a esperança de que com Marco Silva ao leme as coisas mudem no futebol profissional. Mário, isto é uma novidade no Benfica, é a primeira vez que se faz e não é de facto comum nos clubes haver uma assembleia para se discutir a época. O que é que se extrai desta Assembleia? Que consequências ou o que é que Rui Costa pode ter ouvido que vá fazer diferença para o que aí vem? Olha, acima de tudo a crítica. Muito boa tarde ao Vítor e boa tarde aos nossos telespectadores. Acima de tudo, o fazer o Presidente ver que as coisas não estão bem e que não podem continuar assim. Portanto, a tal crítica... Era preciso não sei exatamente uma quantos Assembleia sócios, Geral. não sei quantos sócios estarem num palco para o Rui Costa perceber repara, que as coisas não estão bem? Aqui a questão é que o Rui Costa chega ali, vai ter que se defender,
tem uma oportunidade para se defender, mas tens uma Assembleia Geral que não é numa Assembleia Geral destas que se elege o Presidente. Rui Costa, nas outras Assembleias Gerais que fez, nunca seria eleito, porque é sempre o alvo da crítica. Aqui é mais um espaço da oposição. O que acontece é que essa oposição, e vou-te dizer, o João Gabriel não está presente, não vai à Assembleia, não, porque está fora do país, não por férias, mas por motivos pessoais, e portanto não irá falar, e tem sido um dos rostos mais visíveis daquilo que tem sido a oposição, e portanto há aqui uma oportunidade de ter ali o Presidente para explicar diretamente aquilo que se passou, para explicar como é que o José Mourinho vem e não ganha, como é que a equipa faz investimentos sistemáticos todas as épocas e não ganha. Mas explicou algumas Não, o problema coisas? é esse. É que depois Rui Costa acaba por... tu há pouco estavas a ler ali aquele off que dizia o adepto pediu o minuto de silêncio pela morte do projeto desportivo. A verdade é que parece que é isso. Rui Costa não apresenta soluções. Rui Costa tenta-se defender com as armas que tem, porque ele vai jogando uns às-trunfo, José Mourinho quando foi às eleições, Marco Silva agora para suceder a José Mourinho. Depois temos ali agora, já percebemos que há ancoragem de Rui Costa, já se começa a mexer. Mário Branco, a entrevista de ontem, a passar uma mensagem de tranquilidade, que a te ver lá tu, o defesa central já estava praticamente feito. Claro, o defesa central já estava feito, e vê lá tu, o Real Madrid, que é conhecido por ser mau pagador, já pagou ao Benfica. Não faz assim muito, que o Benfica já recebeu o dinheiro ontem. O Real Madrid paga a toda a gente e, portanto, há aqui houve uma tentativa de atenuar, mas a verdade é que... Mas bem sucedida? Não, porque, repara, quem vai às Assembleias já vai com ela fisgada. É a oposição. E nós vimos, fiquei surpreso de ver o Noronha Lopes, mas gostei de ver lá, porque quem investiu tanto para ser presidente do Benfica, acho que neste momento tinha que lá estar. É preciso passar a mensagem a Rui Costa de que com mais uma temporada idêntica a esta, se calhar não tem espaço. Se calhar vai ter que propor eleições antecipadas. Se calhar vai ter que dar uma volta. Porque a verdade é que desde que Rui Costa assumiu o Benfica estagnou. O Benfica não cresceu a nível de infraestruturas, não cresceu, não tem a grandiosidade que teve anteriormente, não se viu uma evolução, não houve títulos, há aqui uma série de situações, parece que, e isso é que está a preocupar estes adeptos, que são aqueles adeptos. Não é aqueles que também foram votar, obviamente, não é aqueles que vão votar porque ainda olham para Rui Costa como o menino Rui, aquele que foi jogador do Benfica, é aqueles adeptos que vivem mais e sofrem mais, se calhar, com o Benfica. É aquele Benfica de Lisboa. Calhar, aquele Benfica em que Noronha Lopes teve ali um domínio maior até nas eleições, porque são estes que são os descontentes, são os que vão todos os dias ao Estádio da Luz, são aqueles que vibram mais com as vitórias, mas são aqueles que sofrem mais também com as derrotas do Benfica. E a verdade é que vêm um Sporting com alguma estabilidade, apesar de não ter ganho, e vem um Futebol Clube do Porto recuperado das cinzas e com muita pujança para a nova temporada. E, portanto, tudo isto é motivo de preocupação. E o alvo, qual é o alvo? Tem que ser Rui Costa. E Rui Costa porquê? Porque Rui Costa não se pode desculpabilizar sempre com os treinadores e com os jogadores. Porque o investimento é grande, é forte, os treinadores são bons, vai chegar a uma altura que vai sobrar para ele. E eu acho que, a seguir a Marco Silva, vai ter que sobrar também para Rui Costa. Vítor, ainda assim, vamos ter provavelmente tempo de analisar pormenores mais específicos do discurso de cada um, sim. Pelo menos dos candidatos que foram às últimas eleições e que tomaram a palavra. A verdade é que a crítica a Rui Costa de qualquer um deles não é assim tão forte. Nenhum deles, por exemplo, pede admissão, ao contrário dos sócios anónimos que o fizeram. João Noronha Lopes até acaba a abraçar Rui Costa e a única coisa que pede é que não deixe que os adversários o elogiem demais. Portanto, não há uma crítica muito forte de João Noronha Lopes a Rui Costa, embora reconheça que falta rumo ao Benfica. João Diogo Manteigas até aprova a contratação de Marco Silva, diz que é um sinal de esperança para os próximos 3 anos e até desafia Rui Costa a mostrar nos próximos 3 anos que as coisas podem ser diferentes. Vieira, e estou aqui a falar se calhar daqueles que tiveram maior porcentagem, Vieira não usou da palavra. Não podemos dizer que Rui Costa até teve um dia bom, tendo em conta as circunstâncias? Eu acho é que há uma coisa aqui que é complicada. Os atores do processo democrático no Benfica não podem ser eles próprios os fatores de destabilização. Ninguém quer ser visto desta maneira. André, eu comparo isto ao que se passa no cenário político em Portugal, e já várias vezes aconteceu. Normalmente, quem provoca a queda da Assembleia da República depois acaba por ser penalizado nas eleições. E eu creio que tem muito a ver com esse jogo tático.
vários destes atores políticos que se manifestaram hoje, com todo o respeito pelos comentadores desta casa, que são muito melhores a comentar a política que nós, a verdade é que estão a usar de algum calculismo à espera do momento em que Rui Costa seja mais fragilizado. Vítor, deixa-me só fazer aqui mais uma observação. As pessoas que estamos a falar são pessoas que foram goleadas nas urnas. E essas pessoas, ao serem goleadas das urnas, não podem agora, de certa forma, também querer porem-se em bicos de pés, porque a verdade é que os adeptos mostraram um cartão vermelho a eles. Mário, sim, positivamente fantástico. Eu sei que já ninguém se lembra, eu sei que é muito bom o queijo que se come em Portugal e provoca amnésias seletivas, mas parece que não existiram eleições do Benfica. Existiram 2 voltas pela primeira vez na história do clube. Na segunda volta, não só a maior afluência foi a maior de sempre, como o Rui Costa tem praticamente uma maioria qualificada. E tendo isto acontecido, já com a época atual em curso, já foi em novembro a segunda volta, nenhum dos protocandidatos, nenhum dos antigos candidatos, nenhum dos outros atores políticos tinha condições para chegar hoje e bater de frente, colocar em causa a legitimidade democrática de Rui Costa. Há um grande descontentamento porque os meses de trabalho de Rui Costa são associados a todo o trabalho que já vinha de trás, a todo um percurso que já vem de trás, que é considerado insuficiente. E aí estão as conquistas do futebol profissional do Benfica para o comprovar. Mas era muito cedo para face, e sabemos que existe isto no Benfica, existe uma maioria complacente, uma maioria que tem muita simpatia por Rui Costa e uma maioria que vai sempre acreditar em Rui Costa e acreditou em outubro e novembro. Portanto, era muito difícil. E acreditam hoje em dia, Vítor? Levantámos muitas dúvidas sobre isso, ou melhor, eu creio que a dúvida se instala. Mas há um fator aqui fundamental e foi a armadilha na qual caiu João Diogo Manteigas e eu visto-me dizer isso várias vezes. É que estando a Assembleia Geral marcada para dia 27, ou dia 26 neste caso, dia 27, perdão, Rui Costa já apareceria com a solução. Eu disse isto várias vezes durante as semanas negras da novela Mourinho. Porque no momento em que aparecesse perante os sócios, portanto, a parte da entrevista seria, ou da conferência de imprensa, perdão, seria uma altura em que Rui Costa já traria algumas narrativas preparadas. Mas quando chegasse perante os sócios, já teria uma solução em mãos. E a qualidade dessa solução seria decisiva. Quando começámos a perceber que Marco Silva já não iria fugir ao Benfica, e atenção, face ao cenário que foi colocado, não é fácil conseguir um treinador como Marco Silva, é um treinador que tinha perspectivas de crescimento na Premier League, trazê-lo para o Benfica de 2026 é um ato, e houve alguém que falou no ato de coragem de Marco Silva, e eu já ouvi dizer que é um ato de loucura, mas o Marco Silva conhece o futebol português, conhece o Benfica, sabe onde se vai meter. Agora, ter conseguido trazer Marco Silva permitiu a Rui Costa, no meio de toda a poeira que estava no ar, apresentar um farol de esperança. É esse farol de esperança que aliás, Andreia, neste momento se resume ao Marco Silva. Não há reforços, com exceção, com todo o respeito, com o Gabriel Índio. Portanto, não há reforços, não há perspectiva de uma transformação radical em termos de filosofia de gestão do futebol do Benfica. O facto de Mário Branco agora falar mais vezes, ou Mário Branco poder ter mais alguma presença ou mais alguma autoridade, teremos que ver que consequências práticas é que vai ter. Portanto, basicamente, aquilo que está a preparar para a próxima época é uma Benfica que, numa enormíssima fatia de percentagem, vai assentar naquilo que era a realidade da época passada. Como ironizou ontem o Dr. Luís Miguel Henrique, nas bases que permitiram a José Mourinho conquistar o seu 9º título, que foi não ter perdido nenhum jogo. Portanto, isso não vai mudar radicalmente, não é por chegar um central experiente, e falaremos disso mais à frente, ou por chegar a um extremo, repito, que o Benfica vai mudar radicalmente a sua competitividade. O reforço, até agora, é Marco Silva. E isso, Andreia, não podendo estes senhores, a maioria deles que falaram hoje, colocar diretamente em causa, desestabilizar Rui Costa, pedir a demissão e exigir-lhe, se calhar, que pensasse imediatamente em traçar um cenário de colocar o lugar à disposição, ninguém foi tão longe, porque querem ver o que vai dar esta época. Ao não poderem fazer isso, dão claramente uma margem, pelo menos para esta época, para Rui Costa trabalhar. Portanto, o balanço que eu faço, não faria o balanço de que foi uma manhã tranquila para Rui Costa, mas é uma manhã da qual Rui Costa emerge com condições para enfrentar mas mais menos intranquila do que se esperava. Era isso, Rui Costa porque acho esperar.
é na perspectiva de Rui Costa emergir desta Assembleia Geral, que era um ponto fundamental. E atenção, noutras Assembleias Gerais do passado final da época, ou início da época, já se debatia a temporada do clube. Havia normalmente a tal meia hora para a discussão de assuntos de interesse do clube, onde depois os sócios se inscreviam e debatiam. Mas circunscrever esse debate não me parece seja negativo. Agora, Rui Costa sai desta Assembleia, já estava legitimado, não é isso que está em causa, mas com as cartas na mesa. Já sabe o que estes notáveis do Benfica pensam, já sabe o que muitos benfiquistas de base pensam em relação à sua condição de presidente, ainda que fortemente legitimada em novembro, e tem esta época, claramente uma moratória de uma temporada na qual vai ter condições para trabalhar, e será no fim do próximo ano, ou quando a próxima época estiver a caminhar para a reta final, que perceberemos se teremos um Rui Costa reforçado e assente em sucessos desportivos do Benfica, ou se poderemos ter um Rui Costa, aí sim, já muito mais fragilizado, porque na primeira época completa após a sua reeleição, se não conseguir ter sucesso desportivo, então o Benfica estará definitivamente com um problema sistémico, André Candeias, e não com uma dificuldade circunstancial. Se é com um título conquistado em 7 épocas não é suficiente para preocupar, se o projeto Marco Silva não conduzir imediatamente a um aumento da competitividade desportiva, isso vai ter que obrigar o Benfica a ponderar todas as possibilidades, e uma das quais a própria situação do presidente Rui Costa. Muito bem, deixem-me só dizer, porque há pouco falámos sobre isso, o Rui Costa acabou por, há instantes, falar também do mercado de transferências. O Vítor e o Mário já aqui abriram um pouco o livro também sobre estas declarações de Rui Costa na Assembleia. Garante que o tal central experiente já está contratado, está tudo acertado com o jogador, mas diz que a maior parte dos clubes nesta altura só querem fechar transferências a partir de 1 de julho, devido à questão financeira dos clubes, mas que vai tentar que ainda nesta semana que vai começar, que esse central chegue ao Seixal, no caso, para trabalhar com o Marco Silva. Há também um ala a caminho da Luz, isto segundo o presidente Rui Costa, sendo que nos parece que será um extremo, mais do que um ala, mas já vamos poder também recorrer à informação do Record para nos ajudar a perceber qual é o perfil de jogador para o corredor que está à procura ao Benfica, mas o Benfica também promete, Rui Costa vai ter um reforço para as alas nas próximas semanas. Mário, já lá vamos a estas questões mais específicas sobre o mercado de transferências. O tema Mourinho também foi tema nesta Assembleia, e houve um sócio que diz que ficou provado que José Mourinho foi só uma forma de vencer as eleições. Era também aqui, no fundo, um elefante que pairava na sala, esta questão Mourinho? Era, José Mourinho, eu não tenho dúvida nenhuma, José Mourinho virou as eleições a favor de Rui Costa muito rapidamente. Nenhum dos outros candidatos tinha ninguém melhor. E assumiram que era uma boa escolha. Assumiram que podiam continuar a trabalhar com José Mourinho, para além do tal ano de contrato, naquele ano que afinal depois não há e acabou por não haver. E portanto, até aqui eu entendo, porque José Mourinho foi aquele nome impactante, foi a bomba atómica que faz virar. Repara, numa altura em que Noronha Lopes falava do Bernardo. Eu sei que tens também muitas bombas ainda.